Neste vídeo, nós vamos ver a solução completa da cena Queue of Items aqui no TIA Portal junto com o Factory.io. Então, bora para a tela. Aqui, como de costume, já deixei o meu PLC preparado. Já está simulando aqui junto com o meu PLC Sim. Então, vou abrir aqui o Factory.io para a gente já analisar o que nós temos nessa cena aqui. Ó. Então, é a cena de número 4. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente entender, como já de costume, o que nós temos aqui de sensores e atuadores. Então, primeiramente, eu vou só selecioná-los aqui para que a gente consiga simular de uma forma mais tranquila. Eu consigo verificar aqui que, por exemplo, eu tenho o meu emitter, ele já está forçado para 1 aqui, o que significa que a minha caixa ela vai aparecer. Eu tenho aqui o meu entry conveyor, que vai até o meu sensor at entry. Eu tenho também o meu buffer conveyor, vou só ligar aqui o outro para a gente ver, que é a minha segunda esteira. Então, basicamente, eu tenho duas esteiras aqui. Uma esteira de entrada e uma esteira que vai ser a esteira de buffer. E eu tenho ali no final o meu sensor at exit, que é o meu sensor que vai detectar a saída. Então, a ideia dessa cena aqui é que eu faça uma fila de itens com 3 caixas. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou contar 3 caixas e aí eu vou liberá-las para ir até o final e eu vou fazer isso em sequência. Sempre vou fazer um buffer de 3 caixas e aí depois eu libero elas para continuar o processo. Então eu vou só tirar aqui todas as tags para a gente verificar. As variáveis que vamos realmente precisar são essas aqui. Ó. Então nós temos aqui as 2 esteiras e os 2 sensores. Como de costume, eu vou vir aqui em Drivers. Vou selecionar o meu PLC Sim, já vimos isso nas aulas anteriores aí. Ó, a conexão já está feita. Vou exportar a minha tabela de tags, abrir a minha pasta. Vou colocar aqui na área de trabalho. E já vou para o TIA Portal aqui para fazer a parte. Vou offline. Vou abrir aqui o meu PLC Tags para a gente importar todas as tags. Vou selecionar aqui na minha área de trabalho. Ok. Feito. E todas as tags estão aqui. Então eu consigo ver aqui, ó, os 2 sensores, ó, na entrada e na saída. Temos mais um sensor aqui também, ó. Eu vou verificar ali qual que é exatamente. E temos aqui os meus 2 conveyors, as 2 esteiras. Deixa eu só voltar aqui no Factory.io para eu ver onde que tá esse sensor aqui. Eu não vi inicialmente. Vou voltar, provavelmente tá aqui no início. Ó. Só tirar essa caixa aqui. Ó, vou dar um zoom e aqui a gente vai ver, ó. Então tem aqui ó, o item preparado, praticamente item pronto aqui. Assim que a caixa ela é emitida aqui pelo meu emitter, vai deixar esse sensor. Podemos ver e utilizar nessa nossa solução. Então vamos verificar aqui, eu vou só ajeitar o zoom para ficar numa posição boa. Vou dividir aqui a tela com o TIA Portal para a gente começar a nossa solução. Esse aqui eu vou abrir o main, vou fazer tudo no main aqui por enquanto. Nas próximas a gente vai começar a estruturar isso melhor. Então, ó, eu vou começar aqui pelo meu passo de número 1. Deixa eu só organizar aqui. Vou aumentar o zoom para ficar fácil de ver. Beleza. Então aqui, ó, como já de costume, eu vou começar pelo meu passo de reset aqui. Então aqui eu vou fazer de uma forma diferente do que a gente fez anteriormente. Então inicialmente eu vou começar com um bloco aqui de movimentação. E eu quero que toda vez que a minha variável Factory.io, só colocar aspas duplas aqui, Factory.io, running, estiver verdadeira, eu quero mover 1 para minha variável de controle. Essa minha variável de controle eu vou chamar de step. Aqui step, preciso definir essa variável, vou colocar aqui como uma global memory. Vai ser do tipo inteira. Beleza, então toda vez que o meu Factory.io estiver verdadeiro, ele vai mover 1 para essa variável. E toda vez, porém, eu não quero que isso fique acontecendo sempre, eu quero só quando isso aconteça a primeira vez. Então eu vou colocar a minha borda de subida. Tenho que definir aqui o meu auxiliar, vou colocar aqui x1. Definir precisa ser global memory, já vimos isso aqui no canal também. E aqui, ó, toda vez que eu tiver então a minha borda de subida, que eu iniciar a minha simulação no Factory.io, eu vou mover 1 para essa variável. E eu quero também fazer o meu reset. Ou seja, toda vez que o oposto disso acontecer, toda vez que a minha variável ficar falsa, ou seja, a borda de descida, eu preciso colocar aqui uma variável diferente, a variável de controle de borda. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou mover 0 para minha variável step, minha variável de controle.
E além disso, eu vou precisar ter certeza de que as minhas esteiras estão desligadas aqui, ó, como eu posso ver aqui no Factory.io. Então eu vou colocar aqui uma bobina para eu resetar essa esteira. Então aqui vai ser o meu buffer conveyor. E aqui eu vou ter o meu entry conveyor. Digitar aqui, entry conveyor. Beleza. Então aqui, ó, esse aqui é o meu passo de número 1. Então vou só fazer o download para a gente verificar como que isso aqui está acontecendo. Então, ó, simulando, consigo ver que a minha variável step está igual a 1. Na hora que eu stopo a minha simulação, deixa eu só verificar se está conectado, sim, tudo beleza. Ó, minha variável tem o valor 1. Na hora que eu stop, olha só, a variável tem o valor 0. E aí agora, e aqui, ó, tá desligado minhas duas esteiras. Assim que eu inicio a simulação, a variável tem o valor 1. Então esse é meu ponto de partida. Eu vou começar e condicionar a minha programação para quando essa variável tiver o valor 1, que significa que a minha simulação está rodando. Então bora lá, eu tenho aqui então o meu passo de número... Na verdade esse aqui é o meu passo de número 1. Esse meu primeiro aqui eu vou defini-lo como passo inicial, faz mais sentido. Beleza. Deixa eu só ir offline aqui. Descer. Feito. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comparar se meu passo 1 está verdadeiro. Então eu vou buscar aqui a minha instrução de comparação. Então quando a minha variável step ela está igual a 1, o que significa que a minha simulação está rodando, vou fazer o check aqui desse sensor, ou seja, se eu tenho uma caixa naquele meu sensor, eu vou ligar a minha esteira. Então, ó, a minha variável é esse aqui, ó, meu item ready. Só chegar para o lado aqui para a gente verificar, ou seja, eu preciso garantir que esse sensor ele esteja verdadeiro. Aqui tem uma questão bem legal, porque esse sensor ele é normal fechado. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui um contato normal aberto, a gente vai ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui uma bobina e aqui eu vou utilizar set reset. Então eu vou setar esse meu entry conveyor. Então eu vou colocar aqui, ó, uma bobina de set do meu entry conveyor. E eu quero também garantir que a outra esteja desligada. Então eu vou colocar uma bobina de reset, que é bem legal no Ladder, que eu consigo colocar duas bobinas em série sem problema. Já vimos isso aqui também. Então ó, eu vou fazer o reset do meu buffer conveyor. E é isso. Então, ó, se o meu step for igual a 1, eu tiver um item na entrada, eu vou fazer com que a minha primeira esteira ligue. E isso vai ficar ligado até quando? Até quando eu tocar o meu sensor aqui, at entry. Então eu vou utilizar esse sensor. Aqui eu já vou colocar de uma forma correta, a gente vai verificar no outro ali. Mas na verdade eu preciso quando esse sensor ficar falso, porque ele já está verdadeiro quando não tem nada na frente dele. E aí eu vou para o meu step seguinte, que é o step de número 2. Então eu vou só mover 2 aqui para a minha variável. Então, basicamente, esse é o meu step de número 1 aqui, que é o primeiro passo de tudo que tem que acontecer na minha lógica. Então, vou fazer o download aqui para a gente fazer os testes. Download feito. Então, eu vou online. Vou dar o play. E olha só, não começou, tá vendo? A minha caixa ela não avançou por conta do status do meu sensor. O meu sensor ele é normal fechado, então eu preciso inverter aqui. Feito isso, eu vou precisar refazer o download e agora é para a caixa começar. Começou, porém, olha só, a caixa ela não foi até o final. Por quê? Porque aqui no meu primeiro passo eu esqueci de colocar a bobina de reset, né? Eu quero que quando eu finalizar a minha simulação, eu resete as minhas esteiras. Então, olha só, agora é para estar tudo ok, ajustes feitos, vou inicializar e beleza. Então, olha só, a minha caixa, ela caminha até o meu sensor. Eu fiz só esse passo. Então, esse passo ele está ok. E eu estou preparado agora para mover para o meu passo de número 2, que é para poder identificar as caixas e tomar a decisão se eu vou continuar ou se eu vou esperar mais uma caixa. Então, vamos lá. Aqui no Tia Portal, eu já vou colocar aqui, ó, passo de número 2. De uma forma semelhante, vou fazer a comparação. Então agora, quando a minha variável de controle estiver igual a 2, o que eu quero fazer? Eu quero setar a minha próxima esteira, que é a minha esteira do buffer aqui,
Ou seja, eu vou garantir que a minha caixa ela continue andando. E agora, eu tenho uma questão aqui com esse meu sensor at entry. Quando ele fica verdadeiro, eu sei que a caixa está lá. Mas quando ele fica falso novamente, eu sei que a caixa passou. E aí, assim que a caixa passar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem de caixas. Então, eu vou colocar aqui um bloco CTU para poder fazer essa contagem. Sendo uma FB, eu vou criar aqui, então, a instância. Eu vou colocar counter1. Ok. A contagem de caixas que eu quero fazer é 3, então eu vou colocar aqui 3. E aqui eu tenho que ter uma variável de reset. Eu já tenho a minha instância, então eu vou usar a própria variável aqui. Então vai ser counter1.r, que é a variável de reset. E nós vamos resetar isso aqui em breve. Porque assim que tiver igual a 3, eu vou continuar o meu processo e eu vou resetar logo depois. E aqui eu vou fazer a minha comparação. Essa minha comparação ela vai ser no seguinte sentido. Se o meu counter ele for aqui o meu counter.cv, que é o count value, que é o valor atual do meu contador, basicamente, que vai estar aqui armazenado nessa output. Se for igual a 3, significa que eu já estou ok para ir para o meu próximo passo. Ou a minha outra opção é quando o meu counter ele for menor, eu posso colocar aqui diferente de 3 simplesmente, que vai funcionar também. Então eu vou ter duas opções. Eu vou ou continuar ou eu vou retornar. Se o meu counter for diferente de 3, eu preciso voltar para o meu passo de número 1. Ou seja, eu preciso executar isso de novo, para eu contar mais uma caixa. Porém, se o meu counter for igual a 3, significa que o meu buffer está criado. Então eu vou para frente. Ou seja, eu vou aqui para o meu step de número 3, que é o step que vai ter depois desse. Quando eu decido para o próximo, eu preciso resetar o meu contador. Então eu vou só aqui colocar uma bobina com a minha variável do contador e aqui está tudo ok. Então eu consigo verificar essa decisão com relação ao meu contador aqui. O meu próximo passo, ele é um passo semelhante ao anterior. Porque eu vou direcionar todas as minhas caixas para o meu sensor atExit. Então aqui, ó, eu vou colocar quando o meu step for igual a 3, eu vou precisar fazer algumas alterações aqui, ó. Então a primeira coisa, eu preciso fazer com que o meu entry conveyor ele fique falso e que meu buffer conveyor continue true. Por quê? Porque eu estou fazendo só a segunda parte da minha lógica. Ou seja, aqui está, eu tenho as minhas duas bobinas, uma de reset e uma de set, para manter isso acontecendo até chegar no meu sensor atExit, que é o meu sensor de detecção de saída de caixas lá. Então eu vou fazer isso aqui e quando eu chego lá no final, eu vou para o meu próximo passo. E aqui é o meu passo de número 3. Beleza. Só ajustar a câmera aqui para a gente conseguir visualizar. Ó, vou dar o start e vamos verificar o que está acontecendo. Fazendo o download aqui também. Vou simular. Ok. Aqui a gente consegue ver que está funcionando, mas está funcionando parcialmente. Porque o que acontece? Olha só, se a gente verificar aqui, o meu counter ele está sendo executado aqui ó, de uma forma direta. Eu estou criando um delay, mas isso não está acontecendo da forma correta. Por quê? Porque aqui, nessa parte do meu counter, deixa eu verificar aqui. Primeiro, eu preciso resetar o meu counter toda vez que eu estopar a minha simulação lá. Então, eu preciso colocar aqui a questão de mover 0 para o valor atual do meu contador também. Ou seja, isso pode... Porque às vezes eu paro a minha simulação, mas o meu contador ainda tem alguma coisa. E aqui uma outra coisa que eu preciso fazer é que essa minha decisão de para onde eu vou precisa ser feita depois que o meu sensor deixa de detectar a caixa. Então eu só mudei para depois aqui e vamos verificar como que vai estar aqui no Factory.io. Então eu tenho a primeira caixa, a segunda, a terceira caixa e agora sim, agora ela espera e eu tenho o meu buffer sendo movido em direção à parte final ali da minha lógica. Agora já está funcionando da forma correta. Eu vou offline aqui para a gente continuar. O meu step de número 4 ele é bem similar ao step de número 2, porque eu preciso fazer a contagem do número de caixas que chegam lá no final. Então eu vou simplesmente copiar a lógica, vou colocar aqui ó, passo número 4, vou colar e aqui vou fazer as modificações necessárias. Então quando o meu passo de número 4 estiver verdadeiro, eu vou manter aqui a minha esteira do buffer setada e eu vou fazer questão aqui também de resetar a minha esteira de entrada.
O meu sensor ele não é o at entry, e sim o de saída. Eu vou ter um novo contador, então aqui eu preciso renomear essa instância, então vai ser counter 2. Preciso mudar aqui todas as variáveis para ser a mesma instância, então tem que tomar cuidado com isso aqui. Aqui também vou precisar mudar para o counter value. Copiar e colar, ou seja, a mesma lógica, só estou adaptando para o meu novo counter aqui. Ou seja, aqui ó, com relação à modificação, quando eu não tenho número de caixas, eu vou voltar para o meu step 3, ou seja, eu vou continuar. E se eu contar 3, eu vou voltar lá para o início, ou seja, eu vou recomeçar para poder criar um novo buffer com as minhas caixas. Então a lógica ela é praticamente a mesma do que a gente viu anteriormente. Eu vou fazer o download para a gente testar aqui o funcionamento e verificar se precisa de algum ajuste aqui. É uma outra coisa aqui, antes que eu me esqueça, que é também de fazer o reset do meu counter 2 toda vez que eu faço que eu parar a minha simulação ali no Factory.io. Simulando, vamos verificar. Então eu tenho a minha primeira caixa. Deixa eu só resetar tudo aqui, beleza. Então aqui a gente consegue verificar no Tia Portal o passo atual, vou até minimizar todas aqui. Tem o primeiro buffer com as 3 caixas. Segue. Lá no final vai fazer a contagem novamente, o sensor at exit. 2, 3. E aqui, ó, olha só, ele não recomeçou. Por que ele não recomeçou? Se a gente verificar, a nossa caixa, ela tá um pouquinho à frente do meu sensor aqui, ó. Meu sensor que detecta a posição. Eu tenho duas opções. Eu posso arrumar isso no Factory.io ou eu posso simplesmente deletar esse sensor aqui, visto que eu não preciso para essa aplicação. Então, olha só, agora ele vai recomeçar e ele vai ficar acontecendo isso aqui em loop. Beleza, certinho agora. Agora está funcionando da forma esperada. E se eu precisar fazer a contagem de um número diferente de caixas, eu consigo fazer simplesmente adaptando o número dos meus 2 contadores ali. Tá com o número 3, consigo fazer também com números diferentes. Então é isso. Então é essa a solução dessa cena por completo. Eu vou só salvar aqui. Voltar para o meu layout padrão. Vou offline. E aqui já está tudo preparado para a solução da nossa próxima cena, que veremos no próximo vídeo. Até lá!